Sabe aquela ideia de que toda decisão técnica precisa de uma base sólida, confiável e bem construída? Na engenharia diagnóstica, essa base começa com algo que, à primeira vista, pode parecer simples, mas que carrega um enorme peso técnico: a vistoria. É por meio da vistoria que o engenheiro estabelece o primeiro contato estruturado com a realidade, organizando aquilo que vê de forma técnica, objetiva e verificável. Sem esse registro inicial, qualquer análise posterior fica comprometida. Neste conteúdo, você vai entender como a vistoria se insere dentro da engenharia diagnóstica, quais são os seus tipos, como ela se aplica ao longo do tempo e por que ela é considerada o ponto de partida para qualquer avaliação técnica consistente. Para compreender a vistoria de forma adequada, é fundamental começar pela sua definição. Vistoria é a constatação técnica de fato, condição ou direito. Essa definição traz 3 elementos muito importantes. Primeiro, o fato, aquilo que existe e pode ser observado. Depois, a condição, o estado em que esse fato se encontra. E, por fim, o direito, que envolve possíveis implicações legais relacionadas àquela situação. Perceba que, nesse momento, o engenheiro não está interpretando, nem explicando causas, nem propondo soluções. Ele está registrando a realidade de forma técnica. A vistoria pode ser aplicada de forma mais ampla, quando tratamos de objetos em geral, ou de forma mais específica, quando focamos em edificações. E é justamente essa objetividade que dá força à vistoria dentro da engenharia. Entre os diferentes tipos de vistoria, existe um que possui um caráter bastante específico, a vistoria de perpetuum rei memoriam. O objetivo aqui é preservar a memória de um determinado estado da realidade. Na prática, isso significa registrar com o máximo de fidelidade possível as condições existentes em um determinado momento, antes que elas possam ser modificadas, degradadas ou até eliminadas. Esse tipo de vistoria é muito utilizado em situações onde há potencial de conflito futuro. Ao documentar previamente as condições de um objeto, o engenheiro cria um marco temporal técnico, que pode ser utilizado posteriormente como referência. Dessa forma, a vistoria deixa de ser apenas um registro técnico e passa a assumir também um papel de proteção jurídica. Um aspecto fundamental da vistoria é entender que ela não acontece de forma isolada. Ela acompanha todo o ciclo de vida da edificação, antes do início da obra, durante a sua execução e no momento da entrega final. Na fase de pré-obra, realizamos a vistoria de vizinhança. Durante a execução, temos a vistoria de estágio de obra. E na entrega, a vistoria de conclusão ou locativa. Essa organização mostra que a vistoria não é apenas uma etapa, mas sim um processo contínuo de registro técnico. Cada momento exige um olhar diferente, mas todos têm em comum a necessidade de documentar a realidade com precisão. Na fase inicial do ciclo, temos a vistoria cautelar de vizinhança. Aqui o foco está nos imóveis localizados ao redor de uma futura obra. O engenheiro realiza a constatação técnica das características e condições físicas aparentes dessas edificações. Isso inclui, por exemplo, a identificação de fissuras, deformações ou qualquer outra manifestação visível. O objetivo principal é criar um registro confiável da situação anterior ao início da obra. Esse registro é fundamental para evitar conflitos futuros, especialmente em casos onde possam surgir alegações de danos. Ao documentar previamente essas condições, a vistoria de vizinhança contribui diretamente para a gestão de riscos e para a segurança jurídica do empreendimento. Durante a execução da obra, entra em cena a vistoria de estágio. Nesse momento, o engenheiro passa a observar a dinâmica do canteiro. São analisados os serviços já realizados, aqueles que estão em andamento e também os materiais disponíveis. Essa vistoria permite acompanhar a evolução física da obra ao longo do tempo. Mais do que isso, ela cria um histórico técnico do processo construtivo. Esse registro pode ser extremamente útil para controle, para comunicação entre equipes e até para esclarecimento de dúvidas futuras. A vistoria de estágio, portanto, funciona como um instrumento de acompanhamento estruturado da execução. Na etapa final, temos a vistoria de conclusão, também chamada de locativa. Aqui o foco está na edificação já finalizada.
O engenheiro avalia as características construtivas, verifica o atendimento às especificações técnicas e observa as condições de funcionamento. Esse momento é especialmente importante porque marca a transição entre a obra e o uso. A vistoria registra exatamente o que está sendo entregue. Esse registro pode servir como referência para o proprietário, para o usuário e para qualquer análise futura. Dessa forma, a vistoria de conclusão contribui para dar segurança e clareza ao encerramento do processo construtivo. Todo processo de vistoria resulta em um produto fundamental, o relatório técnico. É por meio desse documento que o engenheiro organiza e apresenta as informações coletadas. O relatório reúne fatos observados, condições identificadas e, quando necessário, aspectos relacionados a direitos. Ele deve ser claro, objetivo e fiel à realidade observada. Mais do que um registro, esse documento pode ter valor formal e, em muitos casos, jurídico. Por isso, a elaboração do relatório exige cuidado, precisão e responsabilidade técnica. A qualidade da vistoria está diretamente refletida na qualidade desse documento. As vistorias também podem ser classificadas quanto à forma como são realizadas. Na vistoria em loco, o engenheiro está presente no local, observando diretamente o objeto. Esse contato direto permite uma percepção mais completa da realidade. Já na vistoria indireta, a análise é feita a partir de documentos, fotografias, vídeos e outros registros. Essa modalidade pode ser útil em determinadas situações, mas depende da qualidade das informações disponíveis. Cada abordagem tem suas vantagens e limitações. O importante é compreender que a forma de execução influencia diretamente no nível de confiabilidade da vistoria. Outro fator relevante é o nível de profundidade da vistoria. Ela pode ser classificada como sumária, ilustrada ou detalhada. A vistoria sumária é mais rápida, com registros sucintos e geralmente sem documentação fotográfica. A ilustrada já incorpora imagens, enriquecendo o registro técnico. E a vistoria detalhada apresenta um nível mais elevado de aprofundamento, com descrições minuciosas, fotografias completas e, em alguns casos, croquis. Esse nível de detalhamento aumenta a capacidade de compreensão da realidade observada. Quanto maior a profundidade, maior também a segurança das informações registradas. Quando analisamos o conjunto das vistorias, percebemos que cada tipo possui uma aplicação específica, uma forma de execução mais adequada e um nível de detalhamento esperado. A vistoria de vizinhança tende a exigir maior precisão, devido ao seu papel preventivo. Durante a execução, a vistoria pode ser mais dinâmica, acompanhando o andamento da obra. E na conclusão, volta a exigir um nível elevado de detalhamento para validar o resultado final. No fim, a vistoria cumpre um papel essencial, transformar a realidade observada em informação técnica confiável. E é essa informação que sustenta todas as etapas seguintes da engenharia diagnóstica,